Oiê! No vídeo de hoje eu vim falar a diferença do estudo ativo e o estudo passivo, qual é a minha experiência com eles, como funcionam e eu espero que vocês gostem. Bom, gente, pra quem não sabe a diferença do estudo passivo e do estudo ativo, o que acontece? O estudo passivo é aquele que tu vai sentar, vai olhar o professor falar, aí ele vai passar um slide, tu vai lá ficar só olhando, parado, sem fazer nada, só escutando o que o professor tá falando no slide. O estudo passivo, na minha concepção, ele é assim, olha, para um primeiro contato com a matéria, até vai. Eu sou contra hoje porque eu acredito que um estudo com técnica, né, um estudo com um objetivo, técnica, ele fica muito mais eficiente, gente, não adianta, muito mais eficiente, tu estuda muito menos horas, né, e tu tem uma absorção do conteúdo muito maior. Então, eu não sou adepta hoje do estudo passivo. Claro, tem pessoas que conseguem se dar bem, mas eu percebo que a fixação do conteúdo que eles realmente entenderam no final não é grande coisa. Tipo assim, estudaram muito mais, dedicaram muito mais horas do que aquela pessoa que faz um estudo ativo. Então, o estudo passivo, em resumo, ele é isso. Ele é tu ficar num estado de inércia ali parado, recebendo aquele conteúdo, escutando aquele conteúdo, aí tu vai estudar para uma prova como? Tu vai pegar aquele resumo, vai ler umas 3 vezes, estudei. Tua fixação não vai ser tão boa, porque eu tenho certeza que se alguém abrir a página do teu resumo e te perguntar qualquer coisa e tu tiver que explicar com as tuas palavras, não vai ser. Eu conheço, assim, olha, pouquíssimas pessoas. Normalmente no ensino fundamental, essa técnica de estudo passivo, que é como a gente é induzido a estudar pela escola, pelo ensino tradicional, né? O pessoal costuma ir bem, mas é porque é um ensino fundamental, ele não é um ensino assim com um grau de exigência muito grande, né? Então, como eu sempre procuro técnicas que tornem o meu estudo mais eficiente, mais eficaz, sempre, e com menos, fazendo isso em menos tempo. Então, tipo assim, o estudo passivo 10 vezes, o estudo ativo 10 vezes. Mas afinal, Adri, o que é esse estudo ativo? É tu te expor ao conteúdo desde o momento que tu tá aprendendo. Então, por exemplo, Adri, mas o professor tá explicando. Eu vou deixar aqui uma imagem, eu vou procurar aquela imagem que diz, com base, né, em estudos, a questão a porcentagem que a gente aprende só escutando, só vendo e se explicando. E o que eu quero que vocês reflitam comigo? O professor tá falando, tu tem que estar com todos os teus sentidos sendo usados, entendeu? Então tu tem que estar escrevendo o que o professor tá explicando, tu tem que estar tentando, tô entendendo e buscando o quê? Exemplos. Porque isso é uma maneira de tu forçar teu cérebro. Adri, tô estudando uma coisa nada a ver. A gente começa, cata na internet um exemplo, cata uma situação real, uma coisa que vai te ajudar na fixação. Porque o que acontece? Uma vez tu estuda um conceito que não tá no teu dia a dia, tu não faz ideia de um exemplo daquilo, é só um conceito que tu vai decorar para uma prova e tu vai esquecer. Mas é um conceito que talvez ele esteja de forma implícita no teu dia a dia e tu não saiba, porque tu não conseguiu fazer esse raciocínio, sabe? Então é muito interessante isso. O professor tá falando, vai escrevendo. Mas ele tá explicando o slide. Pega o slide, faz anotações em cima, tenta te explicar. Mas Adri, ele leu o slide, não tem o que fazer. Anota nas tuas palavras. Mas eu vou copiar a frase. Não. Tem que anotar nas tuas palavras, porque tu tá forçando o teu cérebro a formular uma explicação diferente daquela que tu tá tendo. Então, gente, eu considero isso um método muito, muito rico de estudo. Nos meus anos de estudo, eu vejo que esse é o método que mais funciona. Então, em outro vídeo, eu acredito que eu expliquei a questão do resumo perguntas, que é uma característica minha, porque eu faço assim, depois que eu fiz uma vez, gente, deu certo, eu nunca mais abri mão. Tô vendo conteúdo pela primeira vez na vida, estudando, por exemplo, solução tampão. Primeiro vai ser um parágrafo introdutório explicando o que é solução tampão. Então a pergunta do meu resumo vai ser, pergunta 1, o que é uma solução tampão? Eu vou copiar a resposta que tá no livro, que o professor disse. Não. Vou entender o que ele me explicou e vou formular nas minhas palavras e vamos botar um exemplo prático do dia a dia, que eu veja aquilo acontecendo. Então, assim, que eu veja um caso prático. Porque, gente,
no que tu força o teu cérebro. Quando vocês entenderem isso, a cabeça vai fazer assim. No que vocês forçarem o cérebro de vocês a se auto-explicarem e procurarem um resumo, um exemplo daquilo, vocês estão fazendo associações. Quando a gente faz associações, a mente humana é incrível. Ela não se vai depois da tua cabeça, porque tu vai pensar no exemplo, tu vai lembrar. Fazer correlações, analogias, tudo isso é ótimo para estudos, certo? Tudo isso é ótimo. Porque às vezes a gente pensa, eu lembro da fofoquinha que rolou na turma tal dia sobre tal pessoa, mas não lembro o conteúdo. Por quê? Porque tu está visualizando a pessoa, né? Um caso bem de praxe, assim, de ensino médio, digamos. Tu tá vendo a pessoa todo dia na tua sala, tu sabe o que aconteceu e todos estão falando sobre aquilo. Tu percebe a tua imersão naquilo, a tua imersão naquela situação. Então pensem, se vocês lembram de uma fofoca, digamos assim, por que vocês lembram dessa fofoca? Porque vocês estão imersos naquilo. Então o estudo de vocês, o estudo ativo é isso, é uma imersão. Por exemplo, Adri, eu tô estudando inglês, como é que eu vou, fazer essa imersão? Você vai escutar música em inglês, vai olhar uma série legendada, porque tu tá te expondo aquilo. Então tu tem que se expor ao conteúdo, nem sempre. Eu não tô falando que isso vai ser legal, confortável, tranquilo. Não, isso é sair da tua zona de conforto. Isso é um desafio, gente. E é muito difícil, mas quanto mais tu se expõe àquilo no momento do aprendizado, maior é a tua absorção do conteúdo. Nossa, sei tudo. Eu decorei um resumo de 20 páginas, por exemplo. Na época que eu estudava anatomia, era um resumo de 20, 40, 50 páginas. Na época da prova, eu sabia cada vírgula, de explicar cada vírgula das 40, 50 páginas. Hoje, 3 anos após ter estudado, quase 3 anos, né, de ter estudado anatomia, você acha que eu lembro das 20, 30, 40 páginas de cada resumo? Não, obviamente não. Mas eu me expus tanto ao conteúdo e hoje, quando eu preciso de algo, eu sei elaborar o raciocínio para lembrar. Tu vai me perguntar uma situação muito específica, talvez eu não lembre naquela hora, mas eu vou começar a fazer associações, eu vou começar a pensar no problema de anatomia, que seja fisiologia, enfim, né, fisiologia do organismo, por exemplo, e aí eu vou começar a elaborar o meu raciocínio. E aí vem as informações. Adri, mas tu estudou isso faz 2 semanas? Não. Só que no momento que eu estava aprendendo, eu me expus dia e noite. Então, claro, tem conteúdos que a gente não precisa se expor tanto, porque você sempre tem que pensar o quanto eu irei usar esse conteúdo depois, o quão é importante para o meu futuro profissional, ou é só uma base que eu preciso para conseguir aprender outra coisa que eu de fato vou usar. Então talvez tu precise se expor muito, ou talvez tu precise se expor menos. Vocês entendem o que eu tô falando? Vocês precisam começar vocês não podem ser extremistas, que era uma coisa que eu era quando eu era menor estudando. Eu achava que eu tinha que me dedicar 1000 horas pra todas as 1000 matérias que tinha. E tipo assim, não é necessário, sabe? Vocês têm prioridades e sempre vão existir prioridades. Então eu preciso que vocês olhem hoje, né? Uma dica de estudo, mas vocês acredito que podem usar sim pra outras áreas da vida. O que é mais importante pra vocês? O que de fato tu vai usar no teu dia a dia posteriormente? Então isso tu tem que te inserir, tu tem que criar momentos que tu vai se expor. E é por isso que eu gosto muito do estudo ativo, gente. O estudo passivo pra mim não dá. Eu lembro que na época do ensino médio, como técnico, eu tinha uma colega, era uma amiga minha na época, e ela falava: porque essa matéria de química eu não consigo entender, não entra na cabeça, não vai, eu estudei muito. Aí um dia eu falei: tá, amiga, como é que tu tá estudando pra essa prova, né? Porque eu lembro que na época era um conteúdo que não era pra ser difícil dentro da nossa grade curricular. Eu falei: amiga, como é que tu tá estudando? E ela: não, porque eu tô olhando videoaula no YouTube, ontem eu fui até 2 da manhã olhando videoaula. Aí eu: tá, e o que tu fez? Eu só assisti a videoaula. Aí eu fiquei: tá, aí tu tá fazendo um estudo muito passivo, tu tá te expondo, mas tu tá usando um sentido só, entendeu? Tu tá ali escutando apenas, tu não tá escrevendo, tu não tá tentando criar raciocínios em cima daquilo, tu não tá forçando o teu cérebro. E o que acontece? Nós somos por estímulo. Então nós temos que estimular o nosso cérebro a pensar naquelas coisas, a fazer associações. Gente, é o que eu sempre digo, tentem trazer um exemplo dos conceitos que vocês estudam, que vocês não esquecem mais. Releiam, mas não só
uma leitura ali, nananã, tal coisa. Releiam e tentem se explicar, e tentem lembrar do exemplo, e olhem no espelho e peçam pra alguém perguntar aquilo pra vocês. Vocês vão ver que o estudo de vocês depois disso vai ser outro. As matérias que vocês não gostam, quando vocês começarem a fazer isso, vocês vão ficar tipo assim, uau, era pra ser difícil, mas não tá. Por quê? Porque vocês sabem estudar, porque vocês sabem que se vocês se exporem ao conteúdo, não tem como dar errado. Às vezes as pessoas me olham e falam, Adri, tu não tá com medo porque tal matéria é muito difícil, né? Um alto índice de reprovação na faculdade mesmo. E eu fico, não. A Adriana tá se achando mais inteligente? Não. Mas acontece que depois que tu aprende a estudar de uma forma ativa, não existe mais matéria difícil. Existe matéria que tu vai ter que se esforçar mais ainda pra conseguir um raciocínio, vai ser mais difícil os termos, talvez. Vai ser uma coisa ainda mais fora da tua zona de conforto, né? Que é uma coisa que assusta muita gente. Mas impossível nada é. Não existe matérias difíceis, existe métodos de estudos que não são eficazes. Então, se vocês estão tendo um método de estudo que não tá legal, estuda, não tá tendo um resultado legal, repensem o que vocês estão fazendo e como vocês podem melhorar isso. Certo? Esse foi o vídeo de hoje, me desculpem, ficou muito longo, mas eu precisava trazer essa diferença sobre o estudo ativo e passivo, que eu vejo que é uma coisa que o pessoal não fala. Eu particularmente acho que quando a gente tava ali quarta, quinta série, deveria sim ter uma disciplina onde nos ensinasse essas diferenças, nos ensinasse a criar estímulos educativos e pra memória, organização, estudos. Eu acho super que deveria ter sim uma matéria a partir ali, porque a gente começa a ter um pouco mais de discernimento das coisas, né? Não é só aquela piada de criança mais na aula, mas acredito sim que é super útil. E os meus estudos, eu vi uma evolução muito grande. Então, sempre que alguém diz pra mim que os estudos não estão rendendo, eu pergunto, a primeira coisa é como tu está estudando, porque isso faz toda a diferença. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar as minhas redes sociais aqui na descrição para que vocês possam me seguir diariamente, mandar mensagens, sugestões de vídeos. E é isso. Tchau!